Olá pessoal, bem-vindos de volta ao RisoCast. E no nosso último episódio nós tivemos um papo de mesa incrível com o pastor Conrad Jansen. Dentro da série que nós estamos em oração, que nós teremos continuidade hoje, nós falamos sobre a importância da renovação da mente em nossa vida de oração. A nossa vida por inteiro ela é transformada na renovação da mente. Nós vamos ler Romanos 12:2 já, mas nós vemos que quando nós renovamos a nossa mente, a nossa vida por inteira é transformada, inclusive a nossa vida de oração. Romanos 12:2 vai dizer assim: não sede conformados, não se amoldem com este mundo, com os padrões naturais, mas sedes transformados, profundamente transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já tratamos em outro episódio que essa palavra experimentar que Paulo utiliza em Romanos 12:2 é dokimazo. E essa palavra, ela tem o significado de reconhecer, de examinar a autenticidade de algo. Então observa que Paulo está dizendo aqui que quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nós conseguimos discernir, uma mente renovada consegue discernir, reconhecer, examinar a autenticidade de algo. Examinar se aquilo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a partir desse momento, então, nós nos posicionamos com uma mente renovada, nós nos posicionamos adequadamente na presença em oração. Porque nós nos mantemos adequadamente conscientes de quem Deus é e de quem nós somos nele. Quando nós renovamos a nossa mente na palavra, quando nós renovamos a nossa mente na presença. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa transformação de estarmos expostos à presença. Essa renovação da mente, ela nos faz enxergar de forma correta quem Deus é. E de forma correta quem nós somos nele, quem nós somos em Cristo Jesus. E dessa forma, então, nós nos posicionamos adequadamente em oração. Nós somos transformados em oração. E a partir desse momento nós oramos de forma correta. A partir desse momento, nós respondemos adequadamente ao comissionamento. Se nós vemos Deus por lentes distorcidas, nós começamos a enxergar Deus de uma forma distorcida, as nossas orações se tornam distorcidas. Ou nós paramos até de orar. Porque se nós começamos a olhar Deus de forma errada, começamos a nos afastar dele, ao invés de nos aproximarmos dele. Nós achamos que Deus não é um bom pai, mas é aquele que nos acusa, é aquele que olha para os nossos erros e nos traz punição. Nós tendemos a nos afastar dele e não desenvolver uma vida de relacionamento com ele. Então, se nós temos lentes distorcidas a respeito de quem Deus é, isso prejudica a nossa vida de oração, nossa vida de relacionamento. Lembrando que a oração é uma prática de relacionamento. Não é uma atividade religiosa e penosa, pesada. Não é algo que nós temos que nos esforçar e de forma árdua, difícil, praticar toda semana. Nossa, é difícil isso. Não. A oração é uma vida de relacionamento. É sobre você desfrutar da presença de Deus a todo momento. Tanto que Paulo vai dizer isso em mais de uma passagem. Ele vai dizer sobre orar sem cessar. Orar continuamente. É estar em uma posição de oração. É você estar inclinado em oração. É você estar inclinado para ouvir o que Deus está dizendo e levando os seus pedidos a Deus. Levando questionamentos, levando problemas, levando aquilo que está em seu coração para Deus. É você estar a todo momento sintonizado ao que Deus está fazendo. E estar a todo momento com um caminho aberto para ir a Ele, independente da situação. Apresentar a Ele todas as situações. Só que quando nós temos uma lente distorcida a respeito de quem Deus é, nós nos afastamos dele. O problema é que quando nós nos afastamos dele, tentamos andar por um caminho a par dele, sem ele, nós traçamos caminhos de dor. São caminhos pesados, porque nós temos que traçar caminhos pela força do nosso próprio braço. E às vezes nós achamos que aquilo é um caminho bom e muitas vezes é um caminho de dor. Eu já falei isso várias vezes, mas a presença de Deus é o nosso lugar original.
é o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. A palavra justiça, né, quando nós falamos sobre justiça, a palavra justiça é você estar em um lugar original, um lugar onde você nunca deveria ter saído. Ou seja, a posição de justificação em Cristo Jesus é retornar a uma posição original que Adão perdeu em Gênesis. E a posição que Adão tinha em Gênesis é uma posição de livre relacionamento com Deus. Então Adão perde isso quando ele peca e ele tem a sua natureza modificada, ele se torna morto espiritualmente. Ele tem ali seu relacionamento comprometido. E aí então vem Jesus e o papel principal da obra redentora é te colocar em uma posição de justiça, em uma posição da qual você nunca deveria ter saído, que é uma posição de livre relacionamento. Percebe isso? A imagem que nós temos de Deus influencia a nossa rendição a Ele. Se nós temos a imagem de Deus sendo um bom pai, é fácil nós nos rendermos a um bom pai. Agora, se nós temos a imagem de Deus sendo aquele que nos pune, em vez de criarmos rendição, em vez de nos rendermos, nós criamos resistência. Só que o caminho da resistência não é o caminho proposto por Deus. Não é o caminho proposto por Jesus. É o caminho proposto pelo diabo. O diabo quer que nós criemos fortalezas. O diabo quer que nós criemos resistências ao que Deus diz. Resistência à voz de Deus. Resistência à palavra de Deus. Vide o que o diabo fala para Adão lá em Gênesis. Ele questiona o que Deus disse. Crie uma resistência a respeito do que Deus disse para você. O diabo propõe são resistências. Enquanto que nós deveríamos ter em relação a Deus é rendição. Rendição de quem nós somos, rendição de nossos pensamentos, rendição de nossas crenças, é render tudo a Ele. O lugar nosso perfeito, original para vivermos é a presença. Assim como a água é um lugar para o peixe viver, foi feito para o peixe viver, a presença de Deus foi o lugar onde nós devemos viver. É o nosso habitat natural. É a nossa posição natural. E nós falamos no episódio com o Conrad, no Papo de Mesa. Se você não assistiu esse episódio, retorne lá. Esse Papo de Mesa, o Conrad nos abençoou demais. E nós falamos que a necessidade de você ter uma mente renovada. De você renovar a sua mente em quem Deus é. Na bondade de Deus. E isso te faz se posicionar corretamente em oração. Orar de lugares celestiais em Cristo Jesus. Orar sabendo quem você é nele. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a presença que nos transforma. Ainda nessa série em oração. Em oração é você estar se expondo à presença de Deus. E a presença de Deus sempre nos transforma. Independente da pessoa, independente da situação, independente de quão fundo você foi, de quão profundo é esse vale, independente do que você esteja passando, a presença de Deus sempre é a solução e sempre transforma. Transforma todas as coisas. Não há situação, problema grande demais que a presença não redima. Que a presença de Deus não transforme. Que a presença de Deus não possa curar. Percebe isso? 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Vou parar por aí. E já nós vamos ler o resto do versículo. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Essa face descoberta, se nós lemos os versículos anteriores, eu não vou me deter a isso nesse episódio, mas nós podemos voltar em outros episódios nisso. Mas Paulo aqui estava falando, e até ele faz um contexto, uma comparação entre dois cenários, entre o povo judeu que tentava ler e olhar para a antiga aliança com os olhos cobertos por um véu, a face coberta por um véu, e ele faz até uma ilustração comparando isso a Moisés, que cobria a sua face com um véu, quando a face dele estava resplandecendo com a glória de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olha, hoje em dia nós temos a face descoberta. E Paulo está dizendo isso, falando que em Cristo o véu foi removido. Se você ler alguns versículos anteriores, do versículo 18 de 2 Coríntios 3, você vai entender que Paulo está dizendo que nossa face está descoberta para contemplar a glória do Senhor hoje.
E a nossa face está descoberta em Cristo. O véu foi removido em Cristo Jesus. Por isso nós temos a face descoberta hoje para contemplar a glória do Senhor. Porque nós estamos em Cristo e em Cristo o véu foi removido. Nós conseguimos olhar e contemplar a glória do Senhor. E é interessante como ele continua, ele vai dizer assim, nós contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Contemplar a glória do Senhor traz transformação e nós somos transformados à sua imagem. É a imagem dele que nós somos transformados quando nós contemplamos a sua glória, quando nós contemplamos a sua presença. É interessante também que, por exemplo, lá em Êxodo 33, essa passagem é incrível, eu amo esse capítulo. Podemos também pegar um episódio para falar só sobre Êxodo 33. Quando Moisés pede para Deus, Deus, eu quero ver a sua glória. E Deus fala assim, eu vou passar na sua frente com a minha bondade. É interessante que Moisés pede, eu quero ver a glória. E Deus responde assim, tudo bem, você vai ver a minha glória, eu vou passar na sua frente com a minha bondade. A bondade de Deus é a manifestação da glória de Deus. A face descoberta, contemplando a glória, você contemplando a bondade de Deus. Você contemplando quem Deus realmente é, um bom Pai. E o legal é que quando Deus fala para Moisés assim, ok, eu vou deixar você ver a minha bondade, ela passar por você. Só que você não consegue ver ela face a face. Naquela antiga aliança, as pessoas não conseguiriam ver face a face a Deus. E Deus inclusive fala, ó, se você vê, ninguém resistiria a isso. Aí então Deus fala assim, mas eu vou te esconder na rocha fendida. A rocha fendida, a fenda na rocha, a rocha que foi ferida era Cristo. A rocha ali simbolizava Cristo que viria e seria a rocha que seria ferida. Ou seja, Deus estava dizendo ali, é lógico que numa simbologia, mas Deus estava dizendo, existe uma rocha no qual você vai estar escondido, você vai estar nela e nela você consegue contemplar a minha glória. É claro que naquela circunstância, naquela antiga aliança, naquela dispensação, ele não conseguiria ver Deus face a face. Mas hoje, Paulo está dizendo, a nossa face está descoberta. Em Cristo o véu foi removido. Nós estamos em Cristo, escondidos na rocha que foi ferida. E então nós contemplamos quem Deus é, a glória de Deus, a bondade de Deus. E quando nós contemplamos a bondade de Deus, isso nos transforma. E nos transforma na imagem de quem? Dele. Nos transforma na imagem dele. E é interessante que essa palavra transformados que Paulo utiliza em 2 Coríntios 3,18 é a mesma palavra que Paulo utiliza em Romanos 12,2. Se você tiver curiosidade e estudar, pesquisar a respeito dessa palavra transformados, é metamorfo, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. Metamorfo aparece apenas 4 vezes, em 4 passagens no Novo Testamento. 2 delas são nos Evangelhos, que vai citar aquele contexto de transfiguração de Jesus. Quando vai dizer sobre a face dele ser transfigurado, é a palavra metamorfo, transformado. E outras 2 passagens é Romanos 12,2, que nós acabamos de ler. Não sejam conformados com este século, mas sejam transformados, metamorfo pela renovação da sua mente. Uma mente renovada traz transformação. E aqui 2 Coríntios 3,18, que ele fala que segundo a sua imagem estamos sendo metamorfos, estamos sendo transformados. Quando nós contemplamos quem Deus é, quando nós contemplamos a glória de Deus, a bondade de Deus, isso nos transforma. Isso renova quem nós somos, nos transforma. Renova a nossa mente, nos traz uma nova perspectiva de vida. Nós começamos a ver como Deus vê as coisas. Por isso que Paulo utiliza isso no contexto lá de renovação da mente. E também utiliza isso no contexto de exponha a presença de Deus. Nós somos transformados segundo a sua imagem. E ele vai dizer assim, com glória cada vez maior. Ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Numa ação do Espírito Santo, nós somos transformados à imagem de Cristo. Transformados. E ele vai dizer que com glória cada vez maior. Observa que é de glória em glória. E isso cresce, é um processo que cresce, é crescente, progressivo. De tal forma que você nunca poderia dizer assim, eu já me expus à presença o suficiente.
Já fui transformado o suficiente. Não. É de glória cada vez maior. E quanto mais eu me exponho à presença de Deus, mais eu sou transformado. Com glória cada vez maior. E amanhã, mais transformado, com glória cada vez maior. E daqui a um ano, mais uma vez transformado, com glória cada vez maior. E é por isso que Paulo vai dizer, por exemplo, em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Deixem o Espírito conduzir todas as ocasiões da vida de vocês em oração. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem em oração. Orem em todas as ocasiões. Deixem o Espírito conduzir a vida de oração de vocês. Deixe o Espírito conduzir, o Espírito Santo conduzir a vida de oração de vocês. Orem em todas as ocasiões. Por quê? Porque é exposto em oração, exposto à presença de Deus, nós somos transformados. Deus não falaria para que nós orássemos em todas as ocasiões se não fosse a intenção dele responder às nossas orações. Ele não nos conduziria a uma vida de oração contínua se não tivesse efeito, se não fizesse diferença. Ele não nos colocaria numa atividade que não fizesse diferença. Se a palavra de Deus fala para nós orarmos sem cessar, é porque a oração faz toda a diferença. Ore sem cessar. E ore novamente. E ore novamente. E para uma situação que você está vivendo há um mês, ore. Para uma situação que você está vivendo há um ano, ore. Para uma situação que você está vivendo há 5 anos, ore. Ore sem cessar. Ore continuamente e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida de oração. Quando Deus nos conduz a uma vida de oração, que é uma vida de relacionamento, é porque Ele quer que nós sejamos transformados em oração. É porque Ele quer que nós tenhamos a nossa perspectiva mudada e comecemos a olhar como Ele olha. É porque Ele quer que nós peçamos e Ele quer responder nossos pedidos. Ele quer que nós compartilhemos nosso coração e também quer compartilhar o coração dele conosco. É por isso que ele fala, vá à oração em toda ocasião. Você não precisa de um problema para ir à oração, a uma posição de oração. A oração é uma posição em que você desfruta 24 horas por dia. Você deve estar em constante oração. É lógico que existe você fechar a porta do seu quarto e orar ao Pai. E você separar um momento do seu dia, ir lá no seu quarto, na sua sala, em algum lugar que você tem quietude, fechar a porta, não ser perturbado por distrações, por outras pessoas, por mensagens, isso e aquilo, e estar ali em oração. Isso é fato. Isso é necessário, isso é bom. Mas quando ele está dizendo você orar em todas as ocasiões, é não só você ter esses momentos, mas você está a todo momento sintonizado em oração com o Pai. É você estar exposto à sua presença a todo momento. É você estar dirigindo o carro e poder estar em oração, ligado em oração. É você estar lavando louça e poder estar em oração. É você estar caminhando em direção a um lugar onde você vai resolver um problema e poder estar em oração. Porque você está agora em livre relacionamento e está agora tendo acesso à presença a todo momento. Você não precisa mais se deslocar a um tabernáculo e pedir para um sacerdote, um sumo sacerdote, te representar e fazer uma oração por você. Oferecer uma oferta, um sacrifício. Você não precisa ir para um local específico e orar. Você pode orar aqui e agora. E Ele está disponível aqui agora para responder sua oração. Deus fala a todo momento. Deus está falando a todo momento. Ele quer nos instruir a todo momento. Todos os dias, todas as horas, são horas de encontro com Deus. E sermos transformados com uma glória cada vez maior. A oração é uma prática de relacionamento. E você faz em parceria.
Você ora ao Pai, sendo posicionado em Cristo Jesus. Posicionado em Cristo Jesus. E ainda, como nós acabamos de ler aqui em Efésios 6,18, deixando o Espírito Santo nos conduzir nessa vida de oração. É uma oração em parceria. 1 Tessalonicenses 5,16, se nós lemos o versículo 16 a 18, Paulo traz essa ideia novamente. Ele fala assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, orem sem cessar, e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante porque o orar continuamente, o orar sem cessar, ele está num contexto de alegria e de ações de graças. Ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Observa que a vida de oração ela não é penosa, ela não é pesada, ela não é árdua. Ela não é uma rotina escravizante. Ela não é um ritual pesado. Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, está falando, olha, o contexto de orar sem cessar está numa vida de alegria e de ações de graças. Eu oro continuamente, me alegrando sempre e dando graças em todas as circunstâncias. Porque a vida de oração é uma vida de alegria e na qual eu posso dar sempre graças. Observa que são duas expressões de fé. Se alegrar sempre é uma expressão de fé, independente da circunstância. É um fruto do Espírito. E não uma obra da circunstância. Dar graças, nós falamos disso já na série 5, nós estamos na 7ª série do RisoCast. Na série 5, Sóbrios e Vigilantes. Se você não assistiu, essa série foi fantástica. Fantástica. Série Sóbrios e Vigilantes, um dos episódios nós falamos sobre vigiando com ações de graça. Se você não assistiu esse episódio, retorne lá e assista Vigiando com Ações de Graça. Nós falamos sobre o que é você vigiar com ações de graças. Inclusive, Paulo fala para nós orarmos, perseverarmos em oração, vigiando na oração com ações de graças. E Paulo aqui em 1 Tessalonicenses vai falar: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Faz parte de uma vida de oração. Observe que a vida de oração ela não é um ritual pesado, escravizante, árduo, não, mas é um cenário de alegria e ações de graças. E quando nós falamos sobre dar graças, nós falamos que ações de graças no hebraico é todá. Eu não vou me delongar tanto nisso, por isso eu te convido a retornar ao episódio Vigiando com Ações de Graças, da 5ª série. Mas é todá no hebraico, ações de graças, todá, que remete a você voltar os olhos a uma união, uma aliança que foi feita. É você reconhecer, responder a uma aliança que foi estabelecida, que gerou união. Você reconhecer a aliança. Então, posicionamento, quando eu me posiciono em ações de graças, eu estou reconhecendo, eu estou voltando os meus olhos para a aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus. Eu estou reconhecendo a minha união com o Pai através de Cristo, através de uma aliança por meio de Cristo. E quando eu reconheço essa união, quando eu reconheço a aliança, a minha resposta a isso são ações de graças. As ações de graças, elas são uma resposta à graça de Deus. Eu reconheço a graça. Eu reconheço a aliança estabelecida, a aliança de graça, foi estabelecida em Cristo. E quando eu reconheço isso, eu respondo. Minha resposta são ações de graças. Então, em Paulo lá, em 1 Tessalonicenses, ele fala: alegrem-se sempre. Se posicionem no Espírito, em alegria. Orem continuamente, dando graça em todas as situações. Ou seja, reconhecendo a todo momento que vocês são unidos ao Pai em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus em uma aliança. A nossa oração, a nossa vida de oração, ela está posicionada numa aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus. É você poder contemplar a glória do Senhor, porque o véu foi removido e foi removido em Cristo. É você ver a glória,
Porque você está escondido na rocha que foi ferida, Cristo Jesus. É em Cristo que nós reconhecemos que nós estamos numa aliança e contemplamos a glória, e a glória nos transforma. Nos transforma a sua imagem em glória cada vez maior. Chegando já ao fim do episódio, Colossenses 3,17, na versão amplificada, Amplified, Paulo vai dizer assim: tudo que vocês fizerem, não importa o que seja. Olha só, não importa o que seja, não importa se for uma coisa pequena, uma coisa grande. Não separe o seu trabalho, não separe a sua vida fora da igreja das coisas da igreja. Não, ele está falando, não importa o que seja. Seja seu trabalho, seja o seu hobby, esporte que você pratica, seja o que for, em palavra e em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Em dependência dele. Em dependência de Cristo. Tudo que fizerem, em palavra e em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Em dependência dele. Dando graças a Deus Pai por meio dele. Por meio da aliança estabelecida. É sobre estarmos conscientes da sua presença a todo momento. Contemplando quem ele é. E sendo transformados pelo seu coração. Transformados. As nossas perspectivas são mudadas em oração. E depois que elas são mudadas em oração, depois que nós somos transformados em oração, nós agimos, nós nos posicionamos adequadamente. Nós respondemos adequadamente ao comissionamento, ao ID de Cristo. É o que Paulo também vai dizer em Colossenses, ele falava, vocês devem estar enraizados no amor de Deus, né? Se nutrindo do amor de Deus e edificados no amor. Enraizado é uma coisa, edificado é outra. Enraizado é você estar se nutrindo de. Então eu estou enraizado no amor de Deus, estou me nutrindo do amor de Deus. E então, eu construo a partir do amor. Eu estou edificado, eu construo edifícios, eu levanto edifícios do amor. Edifico a partir do amor. Mas primeiro eu me nutri do amor. Eu construo as coisas a partir do amor de Deus. Não para ser amado, mas porque eu sou amado. Eu não faço para ser aceito, mas é porque eu sou aceito. Eu não faço para conquistar algo, mas eu faço porque eu já tenho aquilo em Cristo Jesus. Essa vida de relacionamento, de oração, ela nos transforma. Somos transformados em oração. Então, a partir desse lugar de oração, desse lugar de intimidade, provém nossa autoridade, nosso comissionamento. Para a gente fechar o episódio, Isaías 52. Essa passagem ela está falando comigo nessas últimas 3 semanas. Eu quero fechar com ela. Isaías 52, versículo 6. Vamos ler versículo 6 e versículo 7. Ele vai dizer assim, o profeta Isaías falando como se Deus estivesse falando, a boca de Deus. Ele vai dizer assim, portanto, meu povo saberá meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que sou eu que fala. Eis que nisso eu estou. Nesse versículo aqui, 6, quando Deus está dizendo, olha, o meu povo saberá o meu nome. Ele estava falando não sobre conhecer intelectualmente os nomes de Deus. Primeiro que esse saber ele não é um saber intelectual. Essa palavra saber utilizada aqui é yadé. Yadé no hebraico é experienciar, é conhecer por experiência íntima. É estar familiarizado com aquilo. O meu povo, ele experiencia, ele está familiarizado com o meu nome. Ele me conhece por experiência, por relacionamento. E quando Deus está dizendo aqui de experienciar o nome dele, ele não estava falando sobre o nome em si, mas sobre a natureza de Deus. Porque todos os nomes de Deus falam, revelam a sua natureza. Se você pegar aqui diversos versículos
né? Êxodo 15, 26, por exemplo, vai dizer assim, eu sou o Senhor que te sara, e aí nessa passagem ele fala, eu sou Jeová Rafá. Era o nome de Deus, Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Ali ele estava revelando a natureza dele. Ele estava dizendo, eu sou a própria cura. Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar de o Senhor proverá, Jeová Jirê. Observa que Abraão teve uma experiência com Deus. Aquilo revelou quem Deus é, revelou a natureza de Deus. E ele diz, olha, aquele lugar vai chamar Jeová Jirê. Eu tive uma experiência com a natureza de Deus, com a provisão de Deus. Juízes 6:24 vai dizer, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz, Jeová Shalom. Gideão teve uma experiência com Deus, com a natureza de Deus, com quem Deus é. No caso, Jeová Shalom, ele é a própria paz. Então, quando Isaías 52:6 está dizendo, portanto, o meu povo saberá o meu nome, ele está dizendo, o meu povo experienciará. Terá experiências, terá familiaridade com quem eu sou. Eu sou a paz, eu sou a cura, eu sou a provisão. Meu povo, ele experiencia isso, ele tem familiaridade com isso, com quem eu sou, com a minha natureza. E ele continua dizendo, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala. Ou seja, o meu povo, ele discerne a minha voz. Ele sabe que eu estou falando e estou falando a todo momento. Eu amo falar com o meu povo. Deus, ele não te instrui bravo. Do tipo, de novo eu tenho que instruir a Daniela. De novo eu tenho que instruir a Larissa. De novo eu tenho que instruir o Willer. Não. Ele te instrui porque ele te ama. Ele fala a todo momento porque ele nos ama. É uma alegria para ele nos dar o reino. Lucas vai dizer isso, né? É uma alegria para Deus nos dar o reino. E o Isaías está dizendo que o povo de Deus discerne que ele fala, sabe que ele fala, ouve ele dizer. E discerne aonde ele está. Discerne o que é dele. Voltando lá para a primeira passagem que nós lemos, Romanos 12:2, né? Que não sejam conformados com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui Isaías está dizendo de o povo discernir o que Deus fala e se ele está naquilo ou não. Porque ele conhece a natureza de Deus, conhece quem Deus é, conhece quem eles são nele. E o versículo 7 é uma consequência do versículo 6. Por isso que eu estou lendo essa passagem. O versículo 7 de Isaías 52 é uma consequência do que veio antes. O fato do povo experienciar, estar familiarizado com a natureza de Deus, com quem Deus é, em relacionamento com Deus, e conhecer que Deus fala, saber que Deus fala, ouvir a voz de Deus e discernir o que ele está falando, a consequência disso é Isaías 52:7. Ele vai dizer assim, como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Eles saíram sobre os montes para trazer as boas novas. Eles saíram para anunciar após se relacionar. Eles estiveram enraizados no amor de Deus. E então eles edificaram a partir do amor. Lindos sobre os montes são os pés daqueles que traz boas novas, porque esses pés eles estão calçados com o evangelho da paz. Eles estão calçados para a preparação do evangelho da paz. E eles foram calçados em relacionamento. Eles calçaram as sandálias do evangelho da paz e saíram para anunciar. Anunciar as boas novas que eles receberam. Porque se você não consegue experienciar as boas novas, se você não consegue experienciar da paz, como você anuncia uma paz? Se você vive de uma vida que é um caos, você anuncia caos. Se você acha que o amanhã será ruim, você anuncia um amanhã ruim.
Se você acha que Deus é um Deus que julga, você vive julgando as pessoas. Se você acha que Deus te condena, você condena as pessoas. Não tem como eu anunciar uma paz que eu não recebi. E essa paz eu encontrei na presença. A paz, lembra que a paz ela excede todo entendimento. Ela não é uma paz circunstancial, nós já falamos disso, né? Não é uma paz circunstancial, mas é uma paz relacional. Provém de presença. É a presença de alguém. Não é a ausência de circunstâncias negativas, mas é a presença de alguém. E eu recebi a paz, por isso eu anuncio a paz. Porque se eu acho que as coisas só vão piorar por aí, eu anuncio que as coisas vão piorar por aí. Agora, se eu acho que eu estou sendo transformado de glória cada vez maior e que a bondade de Deus me persegue, certamente, Salmos 23, certamente a bondade e a misericórdia me perseguem, eu anuncio por aí, bondade e misericórdia estão me perseguindo e podem te perseguir também. Se eu consigo experienciar e não só saber o versículo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas se eu consigo experienciar, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso anunciar, olha, se você está tendo falta, eu sei aonde tem provisão. Eu sei quem é a provisão. Porque eu experienciei Jeová Jireh. Eu experienciei Jeová Rafá. Eu experienciei aquele que cura. Se você está passando por um momento de doença, olha, as coisas só vão piorar, viu? Não. Eu experienciei a cura. Eu sei onde ela está. E eu anuncio isso. As boas novas, elas provêm de um lugar de relacionamento. Porque se não teve relacionamento antes, elas não são boas novas, elas são más notícias. Más notícias. As boas notícias aqui é, olha, eu encontrei o meu amado, eu encontrei aquele na qual eu não tenho falta. Na qual eu sou completo. São boas notícias. São boas notícias. Chris Vallotton vai dizer assim, quem é Deus para nós será por nosso intermédio. Então se eu tenho lentes distorcidas a respeito de quem Deus é, infelizmente, Deus vai ser assim, eu vou passar Deus assim para os outros. Agora, se Deus for para mim um bom pai, por meu intermédio ele será. Eu vou abraçar aqueles que precisam. Eu vou amar aqueles que precisam. Para a gente fechar, eu quero só trazer a história breve de Paulo. Breve, muito breve. Você pegar o início, né, ainda quando ele chamava Saulo. Saulo, ele achava que perseguir a igreja era o que Deus queria que ele fizesse. Ele não estava fazendo isso pensando que ele estava fazendo para o diabo. Não. Estava dizendo assim, eu faço isso para Deus. Mas é porque o zelo de Saulo estava na lei. Estava nas tradições religiosas, na tradição judaica. Ele perseguia a igreja para Deus, achando que estava fazendo algo para Deus. Mas é porque o zelo dele estava na lei. Mas então, quando Paulo encontra Jesus na estrada, e ele tem um encontro com a presença dele, de Jesus, ele foi transformado. Completamente transformado. E as afeições do coração dele também mudaram. Agora, o zelo dele não estava na lei, mas o zelo dele estava em Jesus. E ao invés de ele perseguir e matar aqueles que seguiam a Cristo, ele começou a amar. Ele começou a anunciar boas novas. Porque ele teve um encontro com Jesus. E é bonito que em Atos 20 e 24, Paulo vai dizer que o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus era testemunhar fielmente as boas novas da graça de Deus. Paulo, ele entendeu que o ministério dele não era mais matar aqueles que seguiam Jesus, mas o ministério dele era anunciar as boas novas da graça, porque ele encontrou Jesus. Ele teve experiência com a presença de Jesus. E a presença transformou ele. E a partir daquele lugar de transformação da presença, ele pôde anunciar boas novas da graça de Deus.
O zelo dele estava na própria presença, na graça de Deus, e não num conjunto de regras e leis. Porque se o seu zelo está num conjunto de regras e leis, quando essas regras e leis não são cumpridas, naturalmente você responde, melhor, você reage com condenação, não com boas notícias. Agora, quando o meu zelo está na presença, a gente estava falando isso agora há pouco no nosso papo de mesa que a gente sempre faz antes de gravar os episódios. Quando o nosso zelo está na presença, você olha para aquela pessoa que errou. Ela errou. Você concorda com o erro? Não, eu não concordo com o erro. O erro está errado? Está errado. Vai fazer mal? Vai fazer mal. Mas a questão é que quando eu olho para aquela pessoa, eu olho muito mais do que o erro. Porque ela é muito mais do que o erro dela. Deixa eu te falar um negócio. Se você errou, você é muito mais que o seu erro. O seu erro não te define, o que te define é Cristo Jesus. Você pode ter errado muito. Mateus, eu errei tanto, Mateus, errei tanto e eu sabia que eu estava errando. Mas o que te define não é o seu erro, o que te define é Cristo Jesus. E é por isso que quando Jesus olha para as pessoas, ele não definia elas pelos erros delas. Porque ele olhava e via alguém muito mais do que o próprio erro. Não era o erro que definia elas. O valor delas excedia isso. E quando você olha para alguém que errou, pode ser você no espelho, pode ser para uma terceira pessoa. Quando você olha para ela, você olha e vê muito além do erro. Porque o seu zelo não está na lei. Que foi transgredida. Seu zelo está em quem ela é. Só que você só consegue olhar para a pessoa e entender quem ela é pelos olhos de Deus. Não pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Por uma realidade superior. E essa perspectiva você ganhou pela presença. É na presença que você foi transformado, que a sua perspectiva foi transformada. E você começa a olhar as coisas como Ele olha. O seu propósito de vida mudou. E mudou porque a sua visão mudou. E a sua visão mudou porque você entendeu quem você realmente é. Existe uma pessoa que tem uma frase, eu não me lembro quem é o autor dessa frase, mas conheço essa frase há muitos anos. Ele fala que identidade te dá visão, visão te dá propósito. Então o propósito, ele foi estabelecido por uma visão que você teve. E quem definiu a visão foi uma identidade. Quando você sabe quem realmente você é, você tem uma visão correta das coisas. E então você faz as coisas, o propósito é correto. Porque ela proveio de uma identidade correta. Uma identidade distorcida traz visão distorcida e comportamentos distorcidos. Eu ajo de forma errada porque a minha visão está errada, mas minha visão está errada porque eu estou me enxergando de forma errada. Se a minha identidade não é um lugar de filho amado, a minha visão é eu preciso fazer algo para ser amado. Porque nós fomos criados para ser amados. E então eu me comporto como alguém que precisa conquistar amor. Por que eu ajo e o meu propósito de ação é conquistar amor? Porque a minha visão é eu preciso ser amado, e eu preciso realmente ser amado. Mas por que eu acho que eu preciso conquistar o amor? Porque a minha identidade está errada, e eu não sou amado. Agora, quando eu consigo enxergar quem eu realmente sou, eu sou um filho amado. Eu tenho uma visão correta de quem eu sou, e ela veio de uma identidade correta. Eu ajo a partir do amor e não para o amor. E então, Paulo aqui teve a sua vida totalmente transformada por um encontro. Um encontro com a presença de Deus transforma tudo. E se você tiver mais encontros, você é constantemente transformado com glória cada vez maior. A vida de relacionamento com Deus, com o Pai, Deus Pai, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo é o relacionamento mais importante da nossa vida. Porque ele influencia todos os nossos outros relacionamentos. Nosso relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com nossos filhos, relacionamento com amigos, relacionamento com qualquer pessoa é modificado a partir do nosso relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Amém? Gostaria que você baixasse a sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo acesso constante à sua presença. Pai, nós entendemos que quanto a tua palavra diz para nós orarmos continuamente. Orarmos sem cessar.
Quando a Tua palavra diz, Pai, para que nós, em todas as situações, deixemos o Espírito Santo nos conduzir em oração, é porque o Senhor quer que nós venhamos nos expor à Sua presença. Porque quando nós nos expomos à Sua presença em oração, nós somos transformados. E mais uma vez transformados. E transformados, e transformados, com glória cada vez maior. Pai, nós te agradecemos porque nós temos um livre acesso, um relacionamento, Pai, livre. Nós podemos a todo momento estar em oração e sermos transformados. Espírito Santo nos conduza nessa vida de oração, nessa vida de transformação à imagem de Cristo. Que a nossa vida de oração não seja presa em uma ideia errada de que é um ato religioso, árduo, escravizante, mas que a nossa vida de oração esteja envolta num contexto de alegrar sempre e dar graça em todas as situações. É sobre reconhecer a aliança em Cristo Jesus, a união que temos com Ele. Nossos olhos estejam nisso, Pai, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós podemos contemplar o Senhor com os rostos desvendados. Podemos contemplar a Sua glória, Pai, e sermos transformados. Nós te agradecemos por isso, Pai. Por essa presença que transforma. E a partir, Pai, desse lugar de oração, nós respondemos ao comissionamento. E nós vamos andando sobre os montes, anunciando boas novas. É porque nós recebemos boas notícias. Recebemos a paz. Experienciamos quem o Senhor é. E queremos experienciar mais e mais, Pai. Mais e mais. Mais e mais. Para que nessa semana nós venhamos ter novas experiências com o Senhor. Venhamos, Pai, usufruir, venhamos, Pai, degustar mais e mais de oração, dessa vida de oração, de forma simples, direta, orar em todas as situações. Responder esse convite, Pai, e sermos transformados. Nessa semana, Pai, tenhamos mais encontros divinos. Eu declaro isso, encontros divinos nessa semana em nossas vidas. Soluções chegando, instruções chegando, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Sejam abençoados até o episódio da semana que vem.